E você falando em tratamento, eu queria justamente encaminhar o papo agora para a gente falar um pouco também desses tratamentos, né? Porque uma dúvida que surge, você comentou, por exemplo, da psicopatia, ou alguns transtornos, tipo o bipolar e tal, isso não tem cura, né? Tipo, uma epilepsia, deve ser que você controla ali, mas são todos esses transtornos mentais que não tem cura, um padrão assim, não tem cura, de fato, ou alguns, assim, sei lá, por exemplo, o toque, né? Porque um rápido, só uma rápida história aqui também, igual você comentou Você tem um contigo, né? amigo. Não, eu com 10 anos de idade, eu quase morri, eu tive um problema de alergia, assim, muito grave, quase morri e desenvolvi, fui salvo e tal, e desenvolvi, né, até porque eu tô aqui hoje, né, que bom, e eu desenvolvi uma síndrome do pânico, fui diagnosticado com síndrome do pânico e com toque. Então eu ficava, sei lá, eu trancava a porta de casa e destrancava umas 15 vezes, assim. Era um toque, não era aquele toque de lavar a mão, sei lá, 10 vezes, entendeu? Mas era algumas coisas que eu fazia, assim, porque eu, sei lá, eu ouvia barulho de moto, eu achava que iam entrar na minha casa e me matar. Era uma coisa bizarra, assim, eu com 10 anos de idade. E aí eu fui num psiquiatra e tal, tive um acompanhamento, até que chegou um momento, assim, que, né, me deu alta lá, assim, tipo, eu não senti mais, eu não tenho mais nada, nenhum resquício de nada de toda essa fase que eu vivi ali quando eu tive 10 anos, assim. Eu não me lembro agora se eu cheguei, eu acho que eu tomei alguma coisa também, tive um acompanhamento de remédio ali também, né, o psiquiatra e psicólogo ali, por conta daquela quase morte que eu tive, assim, eu desenvolvi isso. Mas hoje em dia, assim, eu posso dizer que eu tô, sei lá, curado e tal, não sinto nada disso, não tenho mais medo de nada nesse sentido. E como é que funciona isso? De fato, eu posso dizer então que eu tive aquilo, o toque é uma coisa que talvez seja um pouco mais light, a pessoa consegue tratar isso ao ponto dela não ter mais. Tem níveis isso? É só pra eu tentar entender, assim, porque aconteceu isso comigo, eu de fato não sinto mais necessidade, não tem mais nada disso, assim, morreu aquilo. Mas eu tive, por um período de tempo, aquele determinado comportamento. Falando do toque especificamente, ele é o mais orgânico dentre os transtornos mentais. Tanto que não é muito utilizado, mas é possível fazer em casos mais graves uma psicocirurgia, a pessoa fazer uma cirurgia mesmo. Ou o inverso, alguém que passou por uma cirurgia neurológica por um motivo qualquer e desenvolve toque. Isso não é tão incomum assim, Uhum. dependendo da área que é manipulada ali. Então é um transtorno bastante orgânico, ele responde com dose altíssima de medicação e tal. Eu não sei, né, tantos anos depois, mas eu dou uma questionadinha nesse diagnóstico teu. Talvez tenha sido uma hipervigilância, né, ansiosa pelo que aconteceu, não sei se o Saulo concorda. Porque tem 20 anos isso, né, então, não sei, na época, esse foi o diagnóstico, né, que eu era síndrome do pânico e toque. É, pode Porque até eu ficava ali, sei lá, querendo, eh, se proteger. sempre, saber se eu realmente a casa estava trancada, porque senão podiam entrar e me matar, era tipo isso, esse era o Então, pensamento, entendeu? não sei, é meio complicado, mas parece uma hipervigilância para alguém que passou por um trauma, né. Sim. O toque em geral a gente tem algumas doenças que têm cura, né, a gente trata, por exemplo, um quadro depressivo, a própria transtorno de ansiedade, a gente faz um tratamento, o ideal é por um tempo limitado, se entrar com medicação, reduz, suspende, a pessoa vida normal, com esse novo estilo de vida implementado, né. E a gente tem uma chance grande de não ter uma recidiva, desde que ela mantenha psicoterapia, enfim, as coisas que a gente orienta do estilo de vida. Mas a gente tem alguns que não, né? A gente precisa de um acompanhamento a longo prazo. O toque está entre Uhum. eles. O toque, transtorno bipolar, esquizofrenia. eh, a gente trata por longo prazo porque não tem uma perspectiva de cura, digamos assim. Entendi. É porque aí depende, assim, do quão a sério nós vamos levar o significado da palavra cura, né? Porque cura seria algo do tipo assim, eu vou fazer um tratamento com você e eu te garanto com 100% de certeza que você nunca mais vai sofrer daquilo ali. Uhum. E na psiquiatria a gente não pode dar essa Hum. certeza. Por exemplo, você teve um apendicite supurada. E aí você vai lá e faz a cirurgia, a apendicectomia, tira seu apêndice. Eu te garanto, com 100% de certeza, que seu apêndice não vai adoecer mais. Então, na medicina, em geral, é isso. Então, por isso que a gente tem, eu, pelo menos assim, eu tenho cuidado em utilizar essa palavra cura, porque eu não tenho como garantir isso no meu paciente. Agora, fato é que, por exemplo, metade das pessoas que têm depressão
vão ter um episódio ao longo da vida e vão se considerar curados. Entende? Então tem um prognóstico, a pessoa nunca mais vai ter. Se alguém perguntar, vai falar, estou curado. E eu não chegaria também, assim, por exemplo, no seu caso. Eu não vou falar assim, não, Arthur, você não tá curado. Tipo assim, eu não É cada desminto, um ali, né? não entro nisso. Mas é só assim, se a gente for tecnicamente, assim, prestar bastante atenção no dado mesmo, científico, é complicado prometer a cura. Mas existem níveis dos transtornos. Várias pessoas vão ter só um episódio, nunca mais vão ter. Agora, uma coisa que a gente pode garantir é que pessoas, por exemplo, transtorno bipolar, a pessoa vai ter a crise, ela pode ter outra crise. Mas sempre que ela tiver, vai ter o tratamento e ela vai sair. E, por exemplo, transtorno bipolar é um transtorno do humor. O resto da pessoa tá totalmente normal. Não é doido, não é louco, não é nada disso. Ela fazendo o tratamento direitinho, vida normal, né? Agora, esquizofrenia, aí já é um quadro mais grave. Tem algumas incapacidades e tal. Então, cada quadro tem a sua característica. E o fundamental que a Paula falou, que eu friso muito nos meus pacientes também, é mudança de estilo de vida, né? A pessoa ela tem que fazer uma série de mudanças, porque nós estamos falando de uma população que estava acostumada a ir em psiquiatra e só receber remédio. Então ninguém também nunca tinha proposto para elas essa mudança, e com tantos hábitos que a gente está descobrindo que fazem tão bem, auxiliam tanto no tratamento. Excelente. Com relação